Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai direto para um momento assim quase inacreditável da Guerra Civil Americana. Imaginem como 3 charutos perdidos, achados por acaso num campo, podem ter ajudado a redesenhar o futuro todo de uma nação. Nossas fontes de hoje levam a gente para setembro de 1862 e para a história da famosa Ordem Perdida do general confederado Robert E. Lee. A missão é rastrear como esse pequeno acidente, sabe, desencadeou uma série de eventos com consequências gigantescas, tipo, incluindo a proclamação de emancipação. Parece ficção, né? Mas aconteceu. Exato. É a Ordem Especial 191. Era basicamente o plano detalhado de Lee para a invasão de Maryland. Uma manobra bem ousada. Envolvia dividir o exército dele para capturar pontos estratégicos. Harper's Ferry, por exemplo, que era um arsenal e um nó ferroviário super importante. Perder esse documento deu para o general da União, George B. McClellan, que era conhecido por ser, bem cauteloso, uma visão sem precedentes dos planos do inimigo. Uma vantagem e tanto. E a descoberta em si, nossa, parece saída de um filme. Dia 13 de setembro, 2 soldados da União, Cabo Nichol e Sargento Bloss, né? Eles encontram o papel enrolado nos charutos. E esse detalhe dos charutos é que é interessante porque sugere um descuido real, não que alguém jogou fora de propósito. E a confirmação da autenticidade foi rápida, não foi? Foi sim bem rápida. Um oficial do Estado-Maior do McClellan, o Samuel Pittman, ele reconheceu na hora a assinatura do ajudante do Lee, o R.H. Tilton. Parece que eles tinham tido negócios antes da guerra, sabe? Isso deu para o McClellan a confiança que ele precisava. Quer dizer, uma prova concreta. Fascinante como acharam, mas, assim, quem foi que perdeu isso? Ainda é um mistério, certo? Totalmente. Um mistério até hoje. A ordem era endereçada para o General G.H. Hill. Ele sempre negou, jurou que nunca recebeu por essa via. Disse que tinha recebido uma outra cópia do cunhado dele, o Stonewall Jackson. As teorias vão desde um membro da equipe do Hill, um mensageiro meio distraído, até, especulações sobre um possível encobrimento para proteger alguém importante. Essa incerteza toda mostra como a história às vezes depende desses detalhes que ficam meio obscuros, né? E com essa informação na mão, o McClellan, que era geralmente tão hesitante, se mexeu. Tem aquela frase famosa dele, algo tipo: com este papel, se eu não conseguir vencer Bob Lee, tô disposto a ir para casa. Ele finalmente sentiu que podia agir de forma decisiva. Sim, ele agiu. Tentou interceptar as forças do Lee, que estavam divididas. Isso levou primeiro à Batalha de South Mountain e depois, crucialmente, culminou na Batalha de Antietam, dia 17 de setembro de 1862. Antietam. Nossa, esse nome ecoa forte na história americana. E por um motivo bem sombrio. Foi o dia mais sangrento da história militar dos Estados Unidos. Quase 23 mil baixas somando os dois lados. É muita gente. Taticamente, a batalha foi, um empate bem sangrento. O Lee conseguiu recuar de forma ordenada de volta para a Virgínia, mas estrategicamente, aí foi uma vitória crucial para a União. A invasão confederada do Norte foi detida ali. Um custo humano terrível. E é nesse ponto que a história dá outra virada fundamental, né? Ligando essa batalha diretamente a uma mudança no propósito da guerra. O presidente Lincoln estava esperando um momento assim. Exatamente. O Lincoln já tinha a proclamação de emancipação pronta desde julho, mas o gabinete dele, principalmente o secretário de Estado Seward, aconselhou a esperar. Esperar por uma vitória da União para não parecer uma medida desesperada, sabe? Último recurso de um governo exausto. Antietam, mesmo não sendo uma vitória esmagadora, foi o suficiente. Deu o sinal verde que ele precisava. Então, 5 dias depois de Antietam, Lincoln anuncia a proclamação preliminar. Correto, dia 22 de setembro. E isso foi transformador. A guerra não era mais só para preservar a União. Passou a ser também uma luta contra a escravidão. Mas atenção, nos estados que estavam em rebelião. É importante notar isso. Naquele momento, ela não libertou imediatamente os escravizados em áreas leais à União ou que já estavam sob controle da União, os estados fronteiriços, como eram chamados. Mas o impacto moral, político, foi gigantesco. Imediato? E quais foram os efeitos disso mais amplos? Pensando além das fronteiras americanas, por exemplo. Teve impacto internacional, decisivo.
O impacto internacional foi decisivo. A proclamação tornou politicamente impossível para as potências europeias, tipo Grã-Bretanha e França, reconhecerem formalmente a Confederação. Pensa bem, apoiar o Sul agora significaria apoiar abertamente a escravidão. E isso era insustentável para a opinião pública na Europa, mesmo com a dependência econômica do algodão sulista. Isso isolou a Confederação diplomaticamente. Foi um golpe duro. Entendi. E internamente, nos Estados Unidos, a longo prazo? Bem, preparou todo o terreno para a 13ª emenda à Constituição, que veio alguns anos depois e aboliu a escravidão em todo o território americano. Ponto final. Ajudou também a consolidar a ideia de uma nação indivisível, sabe? E fortaleceu o governo federal. E pensar que tudo isso, em parte, pode ser rastreado até aquele papelzinho perdido, enrolado em 3 charutos. É incrível. Gente, leva à Batalha de Antietam. A batalha, mesmo sendo sangrenta e taticamente inconclusiva, dá a Lincoln a brecha política para emitir a proclamação de emancipação. Essa proclamação muda a natureza moral da guerra, impede o reconhecimento internacional da Confederação e, abre o caminho para o fim da escravidão e para a própria redefinição dos Estados Unidos. Um pequeno acaso, um legado monumental. Exatamente. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante para o presente, né? Se a perda de um documento físico, um papel, pode ter um impacto tão profundo há mais de 160 anos, como será que pequenos vazamentos de dados hoje em dia, erros digitais, ou mesmo, sei lá, desinformação viral que parece pequena no momento, como será que essas coisas podem estar, talvez silenciosamente, definindo os grandes eventos históricos do nosso próprio futuro? Fica aí para a gente pensar.